Boa tarde a todos, a todas. Sempre uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Hoje, então, hiper emocionada. Deve ser algum mentor, algum amigo que está por perto. E que eles possam nos ajudar nas reflexões necessárias. As reflexões, às vezes, são como os medicamentos, um pouco amargos, né? Assim, a gente não quer tomar aquele amargo. Aquele remédio, assim, que desce. Assim são as reflexões que, às vezes, a gente é obrigado a trazer para vocês. Mas são para o nosso crescimento, são para a nossa melhora, para a nossa cura, né? A cura da nossa alma. E eu sou sempre inspirada mesmo, né? Eu sempre fico esperando vir uma intuição do que eu vou falar para vocês, o que eu vou estudar. E aí me caiu um texto na mão, e assim que eu botei o olho naquele texto, eu falei, nossa, é esse, encontrei, né? Eu não sei, eu não corri atrás para saber se ele é verdadeiro, se ele não é, se é uma história inventada, se aquilo aconteceu de verdade, mas enfim, eu achei ele tão fantástico, assim, porque é tão simples e contém um ensinamento tão profundo, coisas que a gente não reflete no nosso dia a dia. Então, falei, é ele. Conta a história que perto de morrer, Alexandre o Grande, que conquistou impérios, conquistou o mundo, meio mundo, ele fez 3 pedidos aos seus ministros. O primeiro, que o caixão fosse carregado pelos melhores médicos do império. O segundo pedido, que os seus tesouros fossem espalhados no caminho por onde o caixão passaria, até o seu túmulo. E o terceiro pedido, que as suas mãos ficassem para fora do caixão, bem à vista de todos. Os ministros, né, não entenderam nada, ficaram surpresos e perguntaram para ele, bom, explica para nós não estamos entendendo. Então Alexandre esclareceu. Ele disse assim, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficarão. E quero que as minhas mãos estejam para o lado de fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos de mãos vazias, e de mãos vazias voltaremos. Muito para refletir, né? Um pouco de remédio amargo vai rolar por aqui, né? Mas vai ser inevitável. Então, vamos analisar por partes. Eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm nenhum poder sobre a morte. Há poucos dias atrás, não tem acho que nem um mês, eu ouvia uma palestra de um médico, chama Dr. Eduardo, e ele é médico em Curitiba. E ele dizia assim, ó, se tem algum médico, me perdoa, tá? Foi o colega de vocês que falou, né? Só vou repetir, né? Ele dizia assim, ele não dizia, ele afirmou, tá? Que os médicos não sabem nada. Verdade. Ele é médico, ele disse, os médicos não sabem nada. Sabe o que a gente sabe fazer muito bem? A gente sabe muito bem descrever o funcionamento do corpo. Esse funcionamento é mágico, esse corpo é maravilhoso, né? É fantástico, mas a gente só consegue descrever esse funcionamento, né? E realmente é mais ou menos isso, né? Então eles sabem, por exemplo, se cortar a pele tem 3 camadas, a primeira camada tem determinados tipos de células, na segunda camada outros, na terceira outro. Né? Eles sabem dizer que a gente tem vários órgãos, várias vísceras. Eles sabem dizer que quando a gente inspira, coloca o ar para dentro, o ar vai passar pelos condutos respiratórios, vai chegar lá no pulmão, vai chegar até nos alvéolos, lá nos alvéolos o oxigênio que chega ali vai passar para o sangue,
pelo sangue esse oxigênio vai sendo carregado célula por célula. Ao mesmo tempo, o sangue recolhe o gás carbônico e em fração de segundos a gente solta o ar, expira e solta o gás carbônico. Que maravilha! Como é que isso funciona tão bem, tão precisamente, sem que eu nem tenha que me preocupar com isso? Isso simplesmente acontece de uma forma perfeita. Os médicos sabem descrever isso muito bem, muito melhor do que eu falei agora, né? Com real presteza. Mas eles não controlam o funcionamento disso. E o doutor Eduardo, ele continuou. Ele explicou para nós ainda, nessa fala dele, que são feitas cirurgias, né, para os mesmos casos, usando a mesma técnica, e que tem pacientes que se recuperam maravilhosamente bem. Outros levam um tempo para se recuperar e outros ainda nem se recuperam, né? Então, ele próprio provou para nós que os médicos não sabem nada, apenas descrever o funcionamento do corpo. E Alexandre o Grande já queria mostrar isso para nós, né? Os medicamentos também. Os medicamentos funcionam igual para todo mundo? O brasileiro adora dar receitinha, né? Ai, eu tomei tal coisa, olha, foi ótimo, fez um baita efeito. O outro toma, tem um treco, vai parar no hospital? Óbvio, né? O mesmo medicamento para duas pessoas diferentes. Então, a gente não pode dizer que o que serve para um serve para outro, porque o nosso corpo, o nosso organismo maravilhoso é de cada um. Né? Não é igual a matemática que uma maçã mais uma maçã é 2, são 2 maçãs. Não é assim. Né? Então, eu vos pergunto: os médicos não têm poder sobre o nosso corpo, nossa vida, nossa morte, e nós temos? Não. Nós não temos nenhum poder sobre a nossa vida ou morte. Temos sim a certeza que a gente vai morrer um dia. E temos sim responsabilidades com esse nosso organismo físico tão maravilhoso. Ora, é óbvio, né, que se eu cuidar bem dele, ele vai ficar saudável. Mas a gente escuta muita gente dizer assim: ah, eu vou morrer mesmo, então eu vou fumar. Ah, eu vou morrer mesmo, então eu vou beber. Muita gente diz: ah, eu posso correr muito com o meu carro, tem problema, eu vou morrer mesmo, né? Mas isso é uma grande besteira. Isso é totalmente burro, vamos dizer assim, de fazer, né? Por quê? É uma grande burrice. Porque com isso a gente pode estar adiantando o momento de desencarnar. E aí, quando a gente chega lá no mundo espiritual, eu ia morrer mesmo, né? Então, fumei bastante, tal, cheguei aqui, estou com o pulmão estragado, tudo bem? Não, você morreu antes do tempo. Você é um suicida. Quem já leu a obra de André Luiz, quem já leu Nosso Lar, sabe bem do que eu estou falando. Quem não leu, por favor, leia, porque é bastante interessante, né? O próprio André Luiz foi considerado suicida. Então, cuidar bem desse nosso organismo é nosso dever, né? Então, nada de fazer besteira aí, porque vai morrer mesmo, né? Cuidando bem desse veículo, não o colocando em risco, mesmo assim a gente não sabe nunca quando vai chegar a hora da gente voltar para a verdadeira pátria, né? A gente nunca sabe qual vai ser a hora da gente desencarnar. Aqui alguém sabe? Não, né? E morrer é só isso, é só voltar para a verdadeira pátria. E a gente tem um medo de voltar para a verdadeira pátria. Estranho, né? Por que será? O certo, além de que um dia a gente vai voltar para a verdadeira pátria, é que nesse momento a gente vai ter que prestar conta dos nossos atos. É claro que a gente não vai chegar lá e vai encontrar assim um monte de juízes, né? Todos de braço cruzado e cara feia pra gente, não é isso, né? Mas lá, sem esses obstáculos do corpo material,
nós temos nossa visão espiritual totalmente aberta. E aí não precisa de juiz, né? Nós mesmos vamos compreender as burrices que fizemos. Nós mesmos vamos compreender o que a gente fez de errado. E aí vamos ter que recuperar, né? Então, o que a gente tem medo? A gente tem medo desse momento. É desse momento em que vão nos ser perguntados, vão nos serem feitas perguntas, mas talvez não por outros, por nós mesmos, né? Que vão perguntar pra gente: o que você fez com os dons e com os talentos que Deus te deu? Você aproveitou os dons e os talentos? Ou você desperdiçou os dons e os talentos? Né? Então, nós não sabemos quando vamos partir. É possível, né, se preparar para esse momento. E não é se preparar para esse momento, né, fazendo uma mala cheia. A gente até brinca: o que tem na tua mala quando tu for partir? Né? Mas essa mala, ela não é uma mala material, né? Então a gente pode começar a fazer essa mala, mas essa mala, vamos mais para frente falar um pouquinho mais dela, né? Então, agora analisando a outra questão que Alexandre falou: eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui vão ficar, né? E eu quero que as minhas mãos estejam para fora do caixão, para que todo mundo possa ver que a gente veio de mãos vazias e de mão vazia está voltando. Então, quando Alexandre disse isso, né, a gente para pensar. Olha que interessante a sabedoria, né? A gente veio de mão vazia, conquistou bens. Esses bens conquistados aqui a gente deixou e a gente volta de novo de mão vazia. Interessante, né? E para que será que Deus faz isso com a gente? Porque Ele é ruim? Porque Ele julga? Não. Para que a gente tire aprendizado, né? Então a gente vem realmente de mão vazia. Essa mão material vem vazia. Porém, tudo aquilo que a gente conquista de bens espirituais, aí, isso não. A nossa mala tem que começar a ser recheada, né, de bens espirituais. É uma mala leve, é uma mala que a gente consegue carregar. A mala de bens espirituais não tem peso. E essa mala, na verdade, não é uma mala, é uma caixinha desse tamanhozinho. É aqui, ó, no peito, no coração. Então, o primeiro aprendizado talvez seja esse, né? Que os bens materiais realmente ficam, mas que os bens espirituais jamais se separam da gente. Uma vez alcançado, uma vez conquistado uma virtude, a gente não perde mais essa virtude. E às vezes, né, a gente pode estar refletindo ainda. Por isso, às vezes, é tão difícil a gente conseguir conquistar uma virtude. Porque depois que a gente conquistar essa virtude, a gente não vai perder mais. Dá um trabalhinho, mas pensa, ela é nossa para o resto da vida. Diferente da gente conquistar, por exemplo, uma grande casa, uma grande mansão. A gente vai lutar muito tempo para conquistar aquela grande mansão. E quando a gente for embora, ficou. Então, prosseguindo, é justo que a gente possa sobreviver com dignidade, né? Não estamos fazendo apologia à pobreza, nem que a gente não deve trabalhar, nem que a gente não deve ter a nossa casa. Muito pelo contrário, a gente precisa disso, né? São os bens que mantêm a nossa sobrevivência básica, a nossa alimentação, a nossa moradia, a nossa saúde, a nossa educação. A gente precisa ter para isso, por isso a gente trabalha. Mas a preocupação é com relação ao tamanho dessas necessidades, né? Quando a gente vai trabalhar de manhã, a gente abre o armário e fica 2 horas para escolher uma roupa. Por que eu faço isso? Eu tenho um monte de roupa. Tem roupa demais, né? Outro dia eu estava comentando com meu companheiro aí.
Falei, gente, se eu viver 100 anos mais, eu não dou conta de usar todas essas roupas que estão aqui dentro do meu armário. Rapaz, é roupa demais. Não é verdade? A gente tem quantos pés? 2, né? E quantos calçados a gente tem dentro do armário? Né? Então, o básico é legal. A gente só precisa fazer esse equilíbrio entre o básico e o excesso, né? E por que a gente tem tanta necessidade de juntar? Tanta fissura em ter. Eu vejo 2 coisas aqui, né, que a gente tem que refletir. Uma, o nosso egoísmo. Sou eu, depois o judeu. Diz um ditado antigo, né? Alguém já ouviu esse ditado? Né? Minha mãe dizia muito isso, né? Vocês são muito engraçados, né? Primeiro eu, depois o judeu, né? Então a gente vai, eu vou dar esse livro para... Não, eu não vou dar não, porque eu posso precisar, né? E assim a gente vai. Eu vou tirar essa roupa aqui. Mas poxa vida, daqui a pouco tá frio. Daqui a pouco vai voltar a moda. E a gente vai continuando com as coisas, né? Então a gente é muito egoísta, a gente quer sempre pra gente. Tá na moda, a gente quer, né? E a gente vai amealhando. E depois, só se a gente espalhar pelo caminho por onde o caixão vai passar, que nem a Alexandre falou, porque para mais nada vai servir, né? Então, eu vejo, a primeira coisa seria essa, e a outra coisa é o medo de que falte. O medo da escassez. O medo da escassez, você é um pouco assim forte com vocês, tá? Mas o medo da escassez é porque nós somos pobres espirituais. A nossa pobreza espiritual nos faz ter medo de que vai faltar. Mas eu vou fazer uma pergunta. De quem vocês são filhos? De Deus. De Deus. Se vocês são filhos de Deus, que é o cara mais poderoso, o cara que criou tudo isso que a gente tem aí, a gente é filho dele? Tem certeza? Tem? Então para que o medo de que vai faltar? Para que essa pobreza espiritual? Abandona essa pobreza espiritual. Não vai faltar. Não vai faltar. Se a gente tiver essa certeza, não vai faltar. E aí eu lembro da fala do mês passado, a gente estudou sobre a fé, né? E Jesus nos ensinou. Ele disse, homens de pouca fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, basta o tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ser felizes, nada mais vai faltar. Vocês vão dizer para essa montanha, sai daqui, vai para lá, e a montanha vai. O poder da fé, né? A gente passou uma experiência recente agora com essa questão da fé, né? Foi uma experiência muito impactante de uma pessoa que veio nos procurar pedindo, pelo amor de Deus, para a gente indicar um trabalho para ela. Ela não queria nada, ela queria trabalhar. E a fé dela foi tão grande que ela teve essa ideia, essa intuição, enquanto ela limpava o banheiro. E aí ela se lembrou de vir procurar a gente. Enquanto ele estava limpando o banheiro e orando e pedindo a Deus, surgiu o nome de quem ela procuraria. E ela veio nos procurar. E a fé dela foi tão grande que nós conseguimos, claro, né? Não foi nada que a gente fez, milagre nenhum nosso, né? A gente conseguiu falar com uma pessoa e essa pessoa falou assim, beleza, manda vir aqui. E a gente conseguiu emprego para os dois, para o casal. Não foi para um, foi para os dois. Tá? Eu não fiz nada. Foi a fé dela que fez. A fé dela, chorando, limpando o banheiro e dizendo, Deus, por favor, me mostre o caminho. Então assim, gente, de deixar a gente mudo, sem palavras, né? A emoção é muito profunda quando a gente vê o poder da fé, né? Esse poder existe,
né, eu confirmei esse poder essa semana. Estudei tanto sobre ele, falei tanto sobre ele no outro mês, e eu confirmei o poder dele essa semana. Né? E assim é a vida. Então, se a gente tivesse essa verdadeira fé, a gente não tinha medo de que vai faltar. Porque sempre a gente vai ter alguém que vai estar ali do nosso lado para ajudar a gente. E mais do que isso, né? Sempre a gente vai passar por alguma necessidade com alegria, porque a gente vai compreender que é aquilo que a gente precisa. Deus não traz nada para a gente, né? Não deixa que aconteça nada para a gente se a gente não precisar. Poxa vida, mas eu fui nessa de ter fé e estou passando fome. Você precisa passar essa fome. Acredite, essa fome não veio para você por nada. Né? Você precisa passar por isso. A gente vai dando o exemplo da fome que é menos, né? Ou mais, não sei, enfim, é um exemplo palpável. Mas no caso de uma doença, né? O caso de um ente querido que volta, ele tem que voltar para o mundo espiritual. A gente tem que continuar aqui, ele tem que voltar. Infelizmente, né? A gente vai ter que fazer esse pequeno intervalo de separação, mas é breve. Né? Jesus deixou uma orientação para nós, muito legal, com relação aos tesouros. Né? Voltando a esses tesouros. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Está lá escrito assim, ó: não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Palavras de Jesus, né? Por isso tão maravilhosas. E com quais tesouros nós temos nos preocupado? O tesouro mais fácil de ir ali comprar uma coisinha, ou o tesouro mais difícil de desenvolver uma virtude? Né? Quais têm sido as nossas reais preocupações? O que a gente quer realmente colocar na nossa mala no dia da viagem? Para que a gente possa então fechar tudo isso, amarrar, concluir e deixar vocês refletindo, né? Nós fizemos só a reflexão final. Então nós não temos controle sobre a morte. Então que tal se a gente vivesse hoje como se hoje fosse o último dia? É legal se a gente fizer essa experiência, né? Hoje é meu último dia. Eu não posso desperdiçar tempo. Eu tenho só hoje para botar alguma coisa dentro dessa pequena mala. E eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Eu quero que vocês peguem um papel, um lápis e pensem um pouquinho. Tirem uns minutinhos para fazer um exercício. Vocês receberam a notícia de que vão morrer daqui a um mês. Vocês têm 30 dias para fazer algumas coisas. Ou para deixar de fazer, né? Vamos voltar ali no vício do fumo. Eu tenho que parar de fumar nesses 30 dias que seja. Vamos lá, vamos brincar, tá? Vamos fazer esse exercício. Escrevam no papel como se fosse um mês só que vocês têm de vida. E aí vocês vão fazer lá o exercício, né? Vão refletir. O que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Se vocês pensaram assim, oba, vou sair comprando tudo, porque depois eu não vou precisar pagar, porque só tem um mês mesmo, né? Tá errado. Mas vejam se vocês pensaram isso. Se vocês pensaram, tem que anotar ali. Tá? Opa, onde está meu coração? Meu coração está onde estão os meus tesouros. Então, né?
procura refletir, né? E procura perceber com quem vocês têm que se reconciliar, né? A quem vocês estão devendo um eu te amo, né? Liga para todos os amigos que a gente passa um ano sem ligar porque a gente não tem tempo, né? E aí a gente liga para aqueles amigos correndo para se despedir. Vejam lá, o que vocês fariam, né? O que precisa ser corrigido? Vamos fazer esse exercício essa tarde, ou então amanhã, né? A nossa preocupação também, né? Ela deve ser com o básico da sobrevivência, certo? Então, vamos começar a perceber onde estão os nossos exageros. E esse é o segundo exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Perceber o que pode ser dividido. Eu já pensei também e já fiz essa combinação. E durante a semana, eu vou dar o meu exemplo, né? Durante a semana eu vou fazer assim, como eu não tenho muito tempo corrido, cada dia da semana eu vou mexer num armário, numa parte de armário. E vou começar a tirar, abrir, nem que seja uma porta, o tempo que eu tiver durante a noite, né? Eu vou lá e vou começar a retirar mas assim, ó. Ah, vai voltar a moda. Não, vai voltar a moda, azar. Quando voltar a moda, eu compro outro. Vamos dispensar aqui, né? Então assim, queria que vocês fizessem esse exercício também. O que está sobrando na vida de vocês? O que é realmente excesso, né? Para que a gente possa aprender uma virtude, que é a caridade, né? Para que a gente possa exercitar essa divisão. Então, que a gente possa fazer esses dois exercícios, né? O primeiro é bastante importante, vocês vão escrever, e o segundo vocês vão ter que botar a mão na massa. Se não, por exemplo, amanhã, domingo, não tem nada para fazer, vou arrumar alguma gaveta, algum armário, alguma coisa, tá? Para a gente começar a fazer essa reflexão. E enquanto você arruma, vai arrumando o teu armário interior, né? Quem é que precisa disso? Será que sou eu? Será que é o meu orgulho? Será que é o meu status? Quem que precisa realmente disso aqui? Eu preciso desse quadro maravilhoso aqui na minha casa porque ele me dá um status, é um quadro caríssimo. Quem que precisa do quadro? Obrigada, é isso aí que eu quero que vocês descubram, né? Então quem precisa não sou eu, alma, ser espiritual, não preciso. O que precisa é meu ego, o que precisa é meu corpo material que quer se aparecer, né? Então é isso que eu peço que vocês façam, né? Esse exercício, né? Para a gente então juntar algumas coisas e poder aproveitar o inverno que está aí para distribuir, dividir e começar a conquistar a virtude da caridade. Porque é bem legal a gente levar na nossa malinha, né, essa virtude. Né? Então, que os bons frutos, os frutos da bondade, da caridade, do amor, que são tesouros do coração, tesouros que estão plantados lá no céu e que a traça não rói, né, possam ir conosco. Eles vão conosco e eles não vão mais se separar de nós. Eu não sei se vocês lembram, acho que sim, há pouco tempo atrás também eu trouxe uma música para vocês. Eu não vou repetir a música, só vou repetir algumas falas dessa música, que eu acho bastante interessante nesse momento de reflexão. Né? A música diz mais ou menos assim: eu tenho o sol, eu tenho a lua, tenho uma mãe natureza que tudo me dá. Né? Então, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Eu só não tenho nada para reclamar. Lembram dessa música? Lembram? Então, essa música pode ser tem aí? Então, depois a gente pode até colocar para a gente já ir refletindo, né? Que também faz parte dessa fala, né? Desses excessos, dessas questões, né? Que a gente vem de mão vazia a gente volta, porque quando a gente chega aqui, tem uma mãe natureza que dá tudo. E se a gente cuidar, a gente tem tudo, né?
E que a gente possa então não ter nada, mais nada para reclamar. Só que a gente possa, imitando o Divaldo, dizer obrigado, Senhor. Quando terminar a nossa fala de hoje, só imitando o Divaldo, obrigado, Senhor.